Josué, capítulo 7. É o sexto livro da Bíblia, né? Como alguém já disse, é o apêndice do Pentateuco. Já ouviu essa, Salmo? Você que é teólogo formado, já ouviu essa? Josué pode ser considerado o apêndice do Pentateuco, porque a teologia de Josué é toda mosaica. Então ele é um apêndice, teologicamente é um apêndice do Pentateuco. Josué capítulo 7, diz assim, a partir do primeiro versículo: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. Obrigado, Abner. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vou explicar para você o contexto aqui, mas antes eu quero dizer duas coisas. O nosso tema e o nosso título. A vocês que nos visitam, aqui, por enquanto pelo menos, estamos adotando uma metodologia de trabalhar com temas mensais. Todo mês nós trabalhamos um tema e fazemos uma série de mensagens, de cultos, na verdade, voltados para aquele tema. Então, alguns meses eles dão ênfase às campanhas missionárias que nós fazemos. Em março, campanha de missões mundiais. Temos mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo, sustentados pelos batistas brasileiros, e essa missão é gerida pela nossa Junta de Missões Mundiais. Então, no mês de março, a gente faz a ênfase desta campanha para sustentar os missionários no mundo. Em junho, é a ênfase da campanha estadual. Temos mais de 20 missionários no estado do Espírito Santo, sustentado por nós, os batistas capixabas. E em setembro damos ênfase à campanha de missões nacionais. Temos mais de 1.000 missionários espalhados pelo Brasil, sustentado pelos batistas brasileiros. Então, todo ano a gente escolhe um conceito que vai ser trabalhado durante todo o ano. O ano passado o conceito foi da hospitalidade. Esse ano o conceito é do cuidado. Então, ano passado nós refletimos o ano inteiro sobre a importância de receber bem as pessoas. Esse ano estamos refletindo sobre a importância de cuidar bem das pessoas. Para o próximo ano, ainda teremos nossa reunião de planejamento e daqui a pouco teremos a divulgação de qual será o conceito trabalhado no próximo ano. Talvez algo voltado para a comunhão, para o discipulado, para o ensino, porque estamos seguindo uma sequência. Se a gente recebeu bem, a pessoa ficou, e aí a gente cuidou bem, nesse processo a gente foi convivendo e aprendendo uns com os outros. Então, comunhão ou ensino, alguma coisa nesse sentido, Deus vai nos conduzir na próxima reunião, no final agora de novembro, porque nós encerramos o ano sabendo todos os temas, todos os títulos e até todos os textos bíblicos que serão trabalhados em todo o ano seguinte. Povo organizado, né, Raquel? Se eu morrer nas férias, fevereiro a turma pega o planejamento e toca a igreja até dezembro, está tudo definido, meu filho. Coisa linda esse planejamento. Aí tem gente que não entende, né? Mas misericórdia, como é que a gente hoje vai saber o que é que tem que pregar lá em dezembro do ano que vem? Bom, a gente não sabe, mas o Deus que a gente serve, Ele é onisciente, Ele sabe tudo e sabe antes, então Ele pode nos dar a direção, mesmo que seja com um ano de antecedência, né, Keide?
porque ele já sabe o que é que a igreja dele vai precisar daqui a 1 ano. Como nós cremos e confiamos na onisciência de Deus, e como a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, se tiver aqui dentro, Deus vai falar. Então esse ano é o ano do cuidado. E fevereiro, a gente sempre foca a questão das obras da carne, do pecado, da natureza pecaminosa por causa do carnaval. Março, missões mundiais. Abril, a gente tem uma certa liberdade, geralmente escolhemos um livro da Bíblia para expor. E já fizemos aqui vários livros da Bíblia, versículo por versículo, em lectio contínua, coisa boa demais. E aí maio é mês da família, junho missões estaduais, agosto é o mês, julho é o mês da juventude, agosto é um outro mês que a gente tem liberdade, ou a gente faz uma lectio contínua num livro da Bíblia, ou a gente faz uma série voltada para o tema central, baseado num livro da Bíblia. Setembro, aniversário da igreja e missões nacionais. Outubro é mês das crianças. Novembro é mês da música, da adoração, de artes, de tudo que a gente usa como manifestação artística para louvar e adorar a Deus. Então, para esse ano, como é o ano do cuidado, nós então escolhemos para esse mês da música trabalhar o cuidado nesse sentido, cuidando dos instrumentos de Deus. Cuidando, como está aqui. Cuidando dos instrumentos de Deus. Em duas perspectivas, é claro. Cuidando dos instrumentos, objetos, porque se não cuidar, não tem música. Mas também compreendendo que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então estamos refletindo e aprendendo como devemos cuidar de nós como instrumentos, para que através de nós, Deus possa executar lindas melodias da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Domingo foi a abertura da série, pela manhã a explicação do tema, à noite aquela exposição de Atos 19, e agora eu quero trabalhar, raramente eu faço isso, raramente eu prego sermões temáticos, porque tenho mais facilidade de expor os textos, do que de desenvolver um tema e usar textos para apoiar a ideia que quero passar. Tenho mais facilidade com sermões expositivos e textuais. Então, por isso, raramente, o último que eu preguei, por exemplo, foi em março, os 10 mandamentos do coronavírus. Foi um sermão temático. Lembra desse? Não, Abner? Lembra? Não. Foi temático, foi o último que eu preguei temático na minha vida. E antes dele eu nem lembro qual tinha sido o outro. Então, raramente eu prego de forma... A grande família foi ano passado, Abner. Antes do corona foi em maio de 2019 da grande família. Isso, obrigado, é isso mesmo. Então olha só, eu preguei um temático em maio de 2019, o outro em março de 2020 e o outro agora, novembro de 2020. Raramente, vamos ver se funciona. Então, queridos, eu quero falar sobre isso hoje. Cuidado, vírgula, você é um instrumento de Deus. Cuidado, você é um instrumento de Deus. Então, se temos que cuidar dos instrumentos, e se somos instrumentos, temos que aprender também a nos cuidar. Nos cuidar de algumas situações que podem nos prejudicar como instrumentos nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, esse texto de Josué 7, ele nos ensina a cuidar das coisas que carregamos. O que é que está acontecendo aqui? Você conhece a história. Moisés morreu, Deus chamou Josué, filho de Num, vem cá meu filho, agora é contigo. Ele morreu de medo, pavor, com toda razão, porque
o povo hebreu naquele tempo era cerca de 2 milhões de pessoas. Saiu com Moisés, segundo especialistas em Pentateuco, principalmente o Dr. Paul Hoff, saíram cerca de 5 milhões de pessoas com Moisés. Mas nós sabemos que desses 5 milhões só sobraram 2, Josué e Calebe. 40 anos depois, Josué está às margens do Jordão, preparado para atravessar e invadir Jericó, e atrás dele estão 2 milhões de pessoas. Só para você ter uma noção do que são 2 milhões de pessoas, é a população média de toda a Grande Vitória, contando Viana e Guarapari, e até Fundão. Tem noção? Você liderar a população de toda a Grande Vitória junta? Então, por isso que o Josué tremeu na base, por isso que Deus teve que animá-lo. Tenha ânimo, força, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te espante, não te atemorize. Aquela injeção de ânimo que Deus dá em Josué no início do livro, é exatamente demonstrando que o Josué estava com muito medo. Ele era completamente inexperiente, ele nunca tinha liderado nada. Ele era a sombra de Moisés, ele era observador de Moisés. O líder era Moisés por 40 anos. E Moisés era o cara, Moisés falava com Deus, diz a Bíblia, face a face, como se trata com um amigo. E agora esse rapaz, que já não é tão jovem, mas ainda é muito inexperiente, recebe algumas orientações de Deus. Olha, pega esse livro, e o livro ali é o Pentateuco, os 5 rolos que Moisés deixou, medita nele de dia e de noite, não te aparte dele, e eu vou te abençoar. E aí então, ele segue a orientação de Deus, pede ao povo para santificar, porque no dia seguinte Deus faria maravilhas. E ele na beira do Jordão, coloca o seu pé e o rio se abre. E naquela altura do rio onde ele atravessou, os historiadores dizem que era um dos trechos, se não o trecho, mais largo do rio Jordão. Naquele tempo, hoje em dia, com a crise hídrica e todo o problema que nós enfrentamos nos últimos dias, o rio Jordão ainda é um grande rio. Imagine naquele tempo, sem crise climática, sem crise hídrica, sem os problemas que nós vivemos ultimamente no planeta, o rio Jordão era um rio gigante. Por isso aquela terra manava leite e mel, porque ela estava entre grandes rios. O rio Nilo, formando o delta no nordeste do Egito, tornava o Egito extremamente próspero, por causa de muita irrigação. Os 4 grandes rios da Mesopotâmia, Tigre, Eufrates, Gion e Pison, formavam do outro lado, descendo até o sul da Babilônia, o que os geógrafos chamam de crescente fértil, uma espécie de meia-lua, onde no centro tem o rio Jordão, cortando todo aquele vale ali na Palestina, formando então esses 6 grandes rios, que faz com que aquela terra fosse muito próspera e muito visada, e por isso muito competida, e muita briga por causa dela. A expressão mana, leite e mel simboliza prosperidade. Tudo que planta naquela terra dá com fartura. A gente tem a impressão da Palestina de ser um deserto, tudo deserto. Não. O Vale do Jordão é parecido com a Mata Atlântica que nós temos aqui no Brasil. Grandes árvores, muita flor, muita fruta, muito verde em volta do rio. Aí, claro, antes do rio tem uma planície costeira, e a gente que mora na beira da praia que sabe como que é a planície costeira, é restinga, é pouca vegetação de beira de praia, e depois do rio, ou seja, depois do Jordão, tem as cadeias de montanhas, que são a Transjordânia, depois do Jordão. E aí, depois daquelas montanhas, temos terrenos desérticos, e lá para cima, no meio, na região de Samaria, terrenos, locais desérticos, mas a região é toda irrigada pelo Jordão e é muito fértil.
Sem falar lá em cima, na Galileia, com aquele grande lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é abastecido pelo Rio Jordão, que dava muito peixe e muita prosperidade para os que moravam ali ao redor. Então, queridos, o Rio Jordão era muito largo, quilômetros de distância. Josué coloca o pé na água, o rio abre, e o povo passa a pés enxutos, com uma diferença. E eu entendo esse episódio como o selo, a chancela de Deus, dizendo: eu sou com Josué, igual fui com Moisés. Porque aquele povo, aqueles 2 milhões mais ou menos, que estão atravessando com Josué, eles não tinham vivido a travessia do Mar Vermelho. Eles não estavam lá. Eles nasceram no deserto, eles já são a 2ª geração. Mas eles ouviram as histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, de como Deus fez através de Moisés, abrindo o Mar Vermelho para que o povo fugisse do seu inimigo. E essa é a grande diferença que torna Josué um grande líder diante daquele povo. Moisés atravessou o mar para fugir do inimigo. Josué atravessou o rio para enfrentar o inimigo. E aí, você conhece a história, né? Rodam em volta do muro, 6 dias, no 7º dia, 7 voltas, e sopra a trombeta, e grita, e o muro, aliás, as muralhas, vêm abaixo. 2 grandes muralhas. Do lado de fora, uma muralha mais fina e bem mais alta, onde ficavam as torres de vigia. Um fosso de 9 metros, do lado de dentro, uma muralha mais baixa e bem mais larga, considerada a periferia da cidade, onde pessoas com pouca condição financeira moravam em suas pequenas casas. Exemplo de Raabe, uma prostituta que morava em cima da muralha interna. E aí aquelas muralhas vêm abaixo, o povo toma posse de Jericó, e com isso começam a se organizarem para que, a partir de Jericó, tomassem posse de toda a terra que Deus prometeu. Só que nesse processo de tomar posse de Jericó, para se organizar e conquistar toda a terra, esse menino, chamado Acã, desobedeceu a Deus. Deus falou: vocês vão entrar, eu vou dar a vitória, quem não morrer vai fugir, a cidade vai ser de vocês, vocês vão morar lá, vocês podem se organizar, mas não peguem nada deles. Recomecem do zero. Não carregue nada. A muralha caiu, derrubou uma casa, o cara da casa mexia com ouro e tinha um monte de ouro na casa do cara. Aí eu cheguei, eu sou um hebreu, tomando posse de Jericó, mexendo nos escombros, achei um monte de ouro. Eu vou ficar com esse ouro para mim. É uma tentação natural. Todo povo que subjugava o outro, pegava o que sobrou. Isso é chamado de despojo. É o despojo da guerra. Nós ganhamos, o que tiver valor aí a gente pega para nós. Assim como Saul lá na frente tem a vitória e Deus fala: não pega nada, e ele traz os negócios para Israel. E por desobedecer e não acatar a exortação do profeta Samuel, o Espírito do Senhor se retira dele e ele deixa de ser rei. Então o que é que o Acã fez? Ele fez o que qualquer um de nós faria. Agora isso aqui é meu, estou vendo uns pedaços de ouro, estou vendo uns pedaços de coisa aqui que tem valor, estou vendo uns bichos aqui, estou vendo uns objetos, eu vou ficar para mim, eu vou carregar, vou levar para minha casa. E todo o povo foi prejudicado, porque o Acã quis carregar aquilo que Deus disse para não carregar. Então, meu querido, cuidado, você é um instrumento de Deus.
Cuidado com o que você carrega, porque isso pode te prejudicar como instrumento do Senhor. E o problema é que nós, hoje em dia, não só carregamos coisas materiais. Claro que essa exortação, como é que fala? Esse conselho, acho que ficou melhor assim. Esse conselho da parte de Deus pode ser compreendido em duas perspectivas, na perspectiva física e na perspectiva espírito-emocional. Porque cuidado com o que eu carrego. Claro que eu tenho que tomar cuidado com o que eu carrego. Bom, se eu estou lá no meu prédio, e eu estou saindo no corredor, e ao lado do meu apartamento tem um outro, e na frente da porta do outro apartamento eu vejo uma carteira caída. Achado não é roubado? Não é assim que diz aí? E aí eu vou lá, é uma tentação comum. Todo mundo teve essa tentação de Acã. Jericó veio abaixo, o povo entrou, o nego cresceu o olho nas coisas que ainda estava boa e que tinha valor, gente. A gente tem que parar de olhar para as pessoas da Bíblia que cometeram erros e crucificá-las e julgá-las e Acã, pecador, e quem de nós não pensaria nessa hipótese, nessa possibilidade? É como nós, disse há uns tempos atrás, e não sei se você sabe, mas aquele dia que eu disse esse negócio, foi a primeira vez que eu percebi isso, eu aprendi aqui, foi assim, automático, aprendi, já falei, falei, nossa, e acontece direto. Quando Jesus traz, no mês das crianças eu preguei, né? Quando Jesus acolhe as crianças no colo e atrapalha a conversa dos adultos, porque ele é um rabino, ele chegou na região, todo mundo quer conversar com o mestre, conversa de adulto, como é que ele interpreta a lei de Moisés? Como é que ele ensina isso aqui? E aí Jesus, não, vou explicar para vocês, Jesus está no meio da explicação, chega as crianças. Qual de nós adultos reunidos conversando, uma criança vem e entra no meio e a gente fala, vamos parar a nossa conversa e vamos dar atenção, o que você quer, meu filho? É assim que a gente faz? Vem cá no colinho do papai, não, a nossa conversa de adulto pode esperar, o que você quer, meu filho? Você quer chocolate? É assim que a gente faz? Dá licença, papai está conversando agora, vai para lá, não é assim que a gente faz? É isso que eles fizeram, e a gente senta o bambu neles, né? Eles expulsaram as crianças, e Jesus acolheu, irmãos, qualquer um aqui expulsaria as crianças também. Conversa de adulto, criança não mete no meio não, gente. Por isso que Jesus é Jesus, porque ele faz o que ninguém faria, ele toma a atitude que ninguém teria, por isso que ele é o nosso mestre, porque ele nos mostra caminhos diferentes para chegarmos ao mesmo lugar. E às vezes um lugar diferente, que é mais importante. Então, queridos, como instrumentos de Deus, temos que ter cuidado com o que nós carregamos. Porque se eu pego essa carteira e carrego ela comigo, eu estou cometendo um erro, estou carregando algo físico, estou carregando um objeto que não me pertence e que a minha consciência grita dentro de mim, é do vizinho. Ainda que fosse na rua, tem um documento, eu jogo o nome da pessoa no Google, eu acho o Facebook, eu acho o Instagram dela, eu acho a pessoa e eu devolvo com todo o dinheiro que tem dentro. Não é isso correto? Mas quem de nós não é tentado a jogar os documentos fora e ficar com o dinheiro que está lá? Eu não sei você, mas eu? Ainda mais eu. Qual é, velho? Achado derrubado, cinquentão, quinhentão esses dias. Esses dias acharam quinhentão, vieram no culto aqui. Pastor, ora por mim, a dificuldade tremenda e tal, mas mesmo com a dificuldade eu vou ser fiel ao Senhor, a pessoa veio, trouxe ali a contribuição dela, questão de fé dela, ninguém obrigou ela a fazer nada, pelo contrário, se eu pudesse orientar, eu até falava, não dá nada não, fica lá minha filha, se o negócio está feio, não, mas é uma questão minha de fé, eu faço questão, chegou lá na esquina, quinhentão jogado no chão, assim, limpinho, 5 notas de 100, aí ela fez o vídeo, tadinha, toda emocionada, aqui pastor, nós achamos dinheiro, mas aí não tem como, né, no meio da rua,
sem um documento, sem nada, o que eu faço, pastor? Eu falei, pula na bênção, minha irmã. Vai anunciar? Achei R$500, é de quem? Faz uma fila de dono na porta da casa dela. Pula na bênção e amém. Então assim, eu não quero falar sobre isso, porque isso é óbvio. E eu sempre busco fugir do óbvio, porque o óbvio não precisa pregar nem ensinar, você sabe. Como instrumentos de Deus, não devemos carregar nenhum objeto que não nos pertence. Isso é óbvio. O problema é que nós também carregamos em nossa alma, carregamos em nossa memória, coisas que também não nos pertencem, mas que nos prejudicam como instrumentos de Deus. Mágoas, rancores, falta de perdão, críticas, tanta coisa que nós carregamos, que não são objetos, questões emocionais, questões espirituais, questões de caráter e de personalidade, que nós carregamos e temos extrema dificuldade de nos livrar dessas coisas. Baixa autoestima, pensamentos de morte, a ilusão de que não somos ninguém, de que não valemos nada, de que nunca seremos nada, porque ouvimos, seja uma ou várias vezes, você não vai ser nada, você não é nada, você não vai dar em nada, e aquilo garrou na gente e a gente carrega isso o resto da vida. Conheço uma mulher que quando era criança, na escola, um amiguinho, criança, acho que era até jardim de infância, se muito era primeiro, segundo ano, o menino virou para ela e disse assim, cadê o seu osso daqui? Que a gente chama no popular aí de saboneteira, né? Clavícula, mas tem outros nomes, qual que é o nome agora? Escápula, isso. A escápula é atrás, né? Esse osso aqui, que agarra aqui no pescoço e vai até o ombro aqui, ó. O pessoal fala saboneteira. Quando a pessoa está mais cheinha, esconde o osso. Eu não vou nem me atrever a mostrar, que você não vai ver nem o sabonete, quanto mais a saboneteira. E o menino magrelinho, ele se olhava no espelho, você percebe que pode nem ter sido de maldade? Coisa de criança. Por que o meu é assim e o dele é assado? E criança faz essas comparações mesmo. Ele se olhava no espelho, ele via 2 ossão grande aqui, pontudo. E ele olhou a amiguinha e falou, cadê o seu? E ela entendeu, ele me chamou de gorda. Criança. Anos e anos e anos e anos, décadas depois, uma crise emocional, eu quero morrer, não quero mais viver. Qual é o motivo? Porque eu não consigo aparecer a minha saboneteira. Casada, com filho, profissional, bem-sucedida, mas enquanto eu não ver o meu osso, eu não vou ser feliz. Dieta, sei que, exercício, quase morreu, porque tem que ver o osso, porque o menino falou que eu não tenho osso. Coisas que nós carregamos, que não é para carregar. Eu tenho osso, está aqui dentro, embaixo das gorduras. Porque um osso não me define. O que me define é aquilo que Deus colocou em mim quando me criou, e isso ninguém tira de mim. O que as pessoas falam de mim não me define, o que me define é o que Deus fala de mim. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou eleito,
eu sou como a menina dos seus olhos, eu sou o povo que pertence a Ele, eu sou ovelha do seu rebanho. Ele colocou em mim dons, talentos, capacidades, habilidades, e Ele ainda me usa como instrumento para tocar outros. Para que eu vou querer morrer por causa de um osso? Mas a gente agarra, segura e carrega aquilo o resto da vida. E isso nos atrapalha como instrumentos de Deus. Deus quer tocar lindas melodias, Deus quer fazer coisas grandes, preciosas e maravilhosas através de nós, e às vezes a gente aqui se impede de viver, porque nós estamos carregando coisas que não nos pertencem. Deus não mandou a gente carregar nada disso, e isso nos atrapalha. Então, cuidado, você é um instrumento de Deus, cuidado com as coisas que você carrega. Em segundo lugar, cuidado, e aí eu quero chamá-los para um outro texto, que está no segundo livro de Samuel. Cuidado com as coisas que tocamos. 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel 6, diz assim: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos sonoros. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Esta passagem intriga o meu coração desde a primeira vez que eu a li. Porque eu não consigo ver, na minha perspectiva de século 21, de igreja cristã, onde está o erro que esse homem cometeu. E aí às vezes a gente age assim, né? A gente quer ser juiz melhor do que Deus. Deus estabeleceu um juízo e a gente, mas se fosse eu, faria diferente. Olha que presunção nossa, né? Mas o fato é, a arca está sendo levada em cima de uma carroça, puxada por bois. Não tem asfalto, não tem amortecedor, balança tudo. A arca é uma peça grande, pesada, madeira de lei. Quando os bois tropeçam, a arca dá aquela mexida em cima da carroça, o cara com toda a boa vontade do mundo, leva a mão para segurar a arca com medo dela cair. E ele morreu por isso. Como que explica? Não sei. Eu só sei o como se aplica. Como explica, eu não sei. É do jeito que está escrito. Botou a mão, morreu. Por quê? Porque havia uma orientação prévia de que ninguém deveria tocar na arca.
Coisa lá do tempo, coisa do entendimento da época, da teologia daquele momento. É revelação de Deus, é desejo de Deus. Eu não vivi lá naquela época para entender. Eu só sei que Deus tinha pedido bem antes: não ponha a mão no negócio. E o rapaz, com toda a boa vontade do mundo, botou a mão no negócio, Cláudia. E morreu. Como é que explica? Eu não sei. Eu sei como é que aplica. Quantas vezes eu e você tentamos botar a mão nas coisas de Deus para ajudar? Com toda a boa vontade do mundo. Mas não é da vontade de Deus. Eu me lembro, há alguns anos atrás, para quem não sabe, a maioria aqui sabe, mas só para contextualizar para quem não sabe, eu estou atualmente como presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Espírito Santo. Tenho o privilégio e a grande honra de presidir 900 pastores batistas nesse estado. Fui eleito democraticamente, sem o desejo, sem campanha, sem nada. Foi uma surpresa para mim, para a igreja. Os irmãos da liderança se lembram, eu estava lá no congresso dos pastores, aí acontecia a eleição, jogaram o meu nome. Eu tentei tirar o nome, porque eu vivi um momento muito delicado aqui na igreja, achava que eu tinha que dar mais atenção ainda à igreja local, para contornar e resolver alguns desgastes que nós vivíamos naquele momento, mas foi da vontade de Deus e dos pastores batistas que lá estavam, de me eleger, e eu joguei no grupo da liderança, com a intenção de que eles falassem: pastor, não aceita isso não vai ser bom agora, fica na igreja, concentra aqui, tal, e eu ia ao microfone dizer: agradeço muito a confiança, o voto, mas acabei de conversar com a liderança da minha igreja, não estamos num momento para isso, eu estou fora, e eu pulava fora. Aí quando eu joguei na liderança, a galera: uhul, parabéns, é nós, estamos juntos. Eu falei: ai meu Deus. Isso foi maio de 2019. Com 6 anos de ministério e 36 de vida, fui eleito o pastor mais jovem e com menos tempo de ministério na história da Ordem dos Pastores a assumir a presidência. E eu me lembro que antes disso, isso foi maio de 2019, por volta de 2015, 2014, eu estava vindo para Guaranhões e me inseriram num grupo de pastores no WhatsApp. Eu não me lembro exatamente o nome do grupo, mas era algo como nova geração, um renovo, alguma coisa que sugeria uma mudança para algo novo. E ao ser inserido no grupo, imediatamente vi o nome, não entendi do que se tratava, cliquei lá em cima para ver todos os que já estavam inseridos no grupo, fui reconhecendo um ou outro, e fiquei meio sem entender, e alguém me fez o favor de perguntar: do que se trata esse grupo? E alguém respondeu: aqui só tem jovens pastores, com muito potencial, para a gente se unir, se aliar, para marcar a presença da juventude pastoral na nossa denominação. Precisamos ocupar os espaços. Precisamos nos organizar, nos fortalecer para ocupar os espaços e mudar, e melhorar, e dar um ar novo para a nossa denominação, que precisa da juventude lá, e nós temos pastores jovens com muito potencial. Então, se você está dentro desse grupo, é porque você é jovem, tem esse potencial, e nós estamos te convidando para se unir com a gente, para a gente se organizar e nos colocar em espaços estratégicos dentro da nossa denominação. Sair do grupo. Tchau. Aí veio um monte de inbox: ô Manuzão, você saiu? O que foi? Eu falei: tô fora, irmão. Que isso, cara? Mas se a gente não se organizar, a gente nunca sei o que lá. Esse cara falou: não sei vocês, mas eu ocupo os espaços que Deus tem para mim.
Eu não quero fazer chapa, eu não quero organizar voto, eu não quero combinar voto, eu não quero fazer esquema, eu não quero nada. Se Deus quiser, Ele me põe. Se Ele não quiser, Ele não me põe. Comigo é assim, irmão. Simples assim. Não é assim com vocês, não? Não, tudo bem, a gente respeita e tal. Ah, mas a gente acha que você é um cara importante, uma peça-chave. Inclusive, na época, eu printei essa conversa. Claro que eu não revelei nem o número, nem a pessoa. Cortei só a parte da conversa, para ninguém saber. E compartilhei com alguns irmãos daqui da igreja. Olha só o que está acontecendo. Estão me vendo com esse potencial, me botaram num grupo, tal. Existe a possibilidade sim, mas eu estou fora. Se for, eu quero que seja do jeito de Deus. E aí os irmãos que eu compartilhei ficaram assim, caramba e tal, mas será que tem mesmo? Será que tem mesmo? Eu falei, rapaz, eu não sei, o pessoal está dizendo que tem possibilidade de estar na liderança da denominação. Era disso que se tratava. E aí depois que eu fui eleito e voltei para a igreja, um desses irmãos, que eu compartilhei a conversa lá na porta, e ele tem liberdade para isso, ele chegou e falou, pastorzão, não, vou te confessar, na moral, vou confessar. Eu achei que você estava viajando, cara. Achei que você estava viajando. Pô, você está começando, novinho, pouco tempo de ministério. Não, eu quero até te pedir perdão, porque eu achei que você tem sim uma mania de grandeza, um negócio assim de tal. Ah, eu não achei que você não tinha chance nenhuma não, cara. Não é possível. Caramba, e você foi eleito. Pô, me desculpa, me perdoa, eu fiz pouco caso. Falei, não, mas eu também achei que não. Fica tranquilo, se você pecou, eu também pequei. Pequei contra mim, porque eu também achei que não. Claro que não. E todos aqueles que se organizaram no grupinho, nenhum deles foi eleito. Nenhum deles. Toda a diretoria hoje que está junto comigo, nenhum deles, tenho 3 vice-presidentes, 3 secretários. Nenhum destes é daquele grupinho. Por quê? Porque quando Deus quer, Ele faz e Ele não precisa da nossa ajuda. Se lembra de Sara, quando tentou dar uma mãozinha para Deus? Eu vou te dar um filho. Ah, mas eu sou estéril, sou muito velha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ajuda para Deus, como se Deus precisasse das nossas ajudas, né? Eu vou dar uma ajuda para Deus. Ele me prometeu um filho. Eu sou estéril e já estou com quase 100 anos de idade. É impossível através de mim. Então eu acho que o que Deus está querendo é o seguinte, essa menina aqui, Agar, ela é minha escrava. E na minha cultura, na cosmovisão do tempo e do lugar onde eu estou, todo escravo pertence ao seu senhor. Então se eu sou senhora, se eu sou dona dessa escrava, ela me pertence. Portanto, tudo que ela tem pertence a mim também. Então se ela tiver um filho, o filho é meu também. Então é fácil, eu vou botar ela para deitar com Abraão, meu esposo, e quando nascer o menino, esse menino será meu, porque é filho da minha escrava. Pronto, resolvi o problema para Deus, cumpriu a promessa. Aí nasceu Ismael. E aí depois ela engravida. E aí nasceu Isaac. O Ismael teve vários descendentes. Os ismaelitas se tornaram nos islâmicos, árabes, muçulmanos, que brigam por aquela terra, porque a terra pertence ao primogênito, e o primeiro filho de Abraão é o Ismael. Só que os judeus compreendem, a promessa não foi feita para Agar, a promessa foi feita para Sara, então o filho da promessa é o Isaque. 4.000 anos, e até hoje, eles brigam por aquela terra, milhares e milhares de pessoas mortas, milhares e milhares de litros de sangue derramado, porque uma mulher tentou ajudar a Deus, dá uma mãozinha para o Senhor. Eu não sei como é que explica o caso do Uzá, mas eu sei como é que aplica. Não devo encostar, eu não devo tocar para ajudar a Deus. A arca é de Deus,
Ele que deu um jeito de equilibrá-la. Eu não vou botar minha mão. E se a arca cair e quebrar? Problema de Deus, a arca é dele. Ele não mandou ninguém botar a mão? Então, não vou botar a mão. Mas a arca vai cair, que caia. Mas vai estragar tudo, que estrague. Mas você não se preocupa com as coisas de Deus? Não, me preocupo em obedecer a Deus. Ele falou para não botar a mão? Não botarei. E se cair e quebrar? Problema dele. A arca é dele, não é minha. Mas e se acontecer tal coisa assim, 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 assim na igreja? E se tal pessoa não gostar de dizer, eu não estou nem aí, a igreja não é minha, gente. A igreja é de quem? Então eu não posso botar a mãozinha para ajudar. Deus que se vira, a igreja dele. Senhor, fulano está tenso, mas ele não é meu, ele é seu. Então é o seguinte, eu podia até dar uma mãozinha, mas não vou não. O senhor mandou não botar a mão, então faz o seguinte, o senhor bota a sua mão, que até ela é mais pesada que a minha. Ou bota a mão lá, ou bota a mão cá. Porque se está duas visões, é divisão. Eu estou entendendo que o senhor está mandando ir para cá. Ele está mandando ir para lá. Para onde é que nós vamos, Senhor? A igreja é sua, o problema é seu. O senhor que me chamou, me botou nessa furada, agora o senhor me tira dela. Eu estava quieto lá em casa, comendo minha muqueca na beira da praia, com meu salário em dia, com a vida tranquila. O senhor me chamou para esse negócio de pastorear, agora eu vou ficar aqui me matando por causa disso? O senhor se vira, a igreja é sua. O seu filho já morreu por ela, eu não tenho que morrer de novo, não. O tempo passa, a mão pesa, e a gente vai vendo no decorrer do tempo qual é a vontade do Senhor para a sua igreja. Ninguém precisa ajudá-lo. Ele é Senhor e cumpre o seu propósito. Palavra dura, mas necessária. Porque como instrumentos de Deus, nós não podemos achar que nós devemos ajudar o instrumentista. Deixa ele tocar do jeito que ele quiser. Ah, mas esse texto é do Antigo Testamento. Era uma lei que o Uzá quebrou. E no tempo da lei, a pessoa morreu porque descumpriu a lei. Mas nós hoje somos igreja, estamos no tempo da graça. Não, hoje isso aqui jamais aconteceria. Não, pastor, o senhor está querendo botar medo na gente. Isso aí já passou, Jesus já veio, e Jesus viveu o amor, e o Espírito Santo foi derramado, e Ele inaugurou o tempo da graça. Isso jamais aconteceria, nós estamos no tempo da graça, pastor. Atos capítulo 5. Atos é graça? Atos 5 é depois de Jesus e depois do derramamento do Espírito? Ao que me consta, o derramamento foi no capítulo 2. Então, se estamos no 5, já é graça, o Espírito já está derramado. Estamos no mesmo tempo até hoje, certo? Então, abre aí em Atos 5 e vamos ver. Entretanto, Atos 5. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Levou o que sobrou. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Você é um instrumento de Deus. Cuidado para não entregar o que sobra. Deus quer te usar como instrumento, mas não é do que sobra. Então, se sobrar um tempo, eu vou. Se sobrar um dinheiro, eu dou. Se sobrar uma oportunidade, eu faço. Cuidado em entregar sobras para Deus. Então, versículo 3. Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo?
Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? O que o Pedro está dizendo é: ninguém pediu sua propriedade. Ninguém pediu para você vender nada. Você vendeu e veio entregar das sobras. Você não precisava nem ter vendido. Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Ouvindo estas palavras, vê se eu estou lendo a Bíblia mesmo, gente. Versículo 5 de Atos, capítulo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam daquele acontecido. É Bíblia? Sim ou não? É tempo da graça? É depois de Jesus? É depois do derramamento do Espírito? Mas o cara morreu. Como é que eu explico? Igual usar. Faço a menor ideia. Porque se isso aqui é um padrão desse tempo em diante, fosse um padrão, todo mundo que dá sobra morresse, nós estávamos tudo morto. Não, falar a verdade. Nós estávamos, não passava nem na porta ali, passava não. Entrou no portão lá embaixo, já AVC, puf, caía duro. Então, ainda bem, graças ao bom Deus, que isso não é um padrão. Isso foi um fato isolado, mas foi um fato. E nós não podemos deixar de aprender com isso. Então, como é que explica? Não sei. Eu sei como é que aplica. Como instrumentos de Deus, temos que tomar cuidado com aquilo que carregamos, com aquilo que tocamos e com aquilo que escondemos. Você não mentiu, disse Pedro, aos homens, você mentiu a Deus. Tem como enganar Deus, gente? Você pode enganar marido, você pode enganar mulher, você pode enganar patrão, pode enganar pastor, você pode enganar vizinho, mas Deus, ninguém engana. Portanto, cuidado, instrumento de Deus. Cuidado com aquilo que você esconde, pois isso pode te atrapalhar de ser um instrumento de Deus. Isso me faz lembrar da segunda multiplicação dos pães, narrada no Evangelho de Marcos. Depois que Jesus multiplica, e naquela segunda multiplicação, eram 7 pães, e se eu não me engano, 3.000 homens. Na primeira eram 5 pães, e 5.000 homens. Fora mulheres e crianças, umas 10.000 cabeças. Se eu não me engano, é isso mesmo. Será que eu estou conversando fiado? Deixa eu abrir para conferir. A primeira multiplicação é Mateus 14, a partir do 19, além de mulheres e crianças que estavam lá, comeram e se fartaram, sobraram 12 cestos. Deram as multidões. Os que comeram eram 5.000 homens. Está perfeito. Primeira multiplicação eram 5 pães e 5.000 homens. Se botar numa proporção matemática, é 1 pão para cada 1.000 homens. Todo mundo comeu. E sobraram 12 cestos. Pega essa conta, olha só, presta atenção. 5 pães, 5.000 homens, sobrou 12 cestos. Aí a gente vai para a segunda multiplicação. Vamos ver a segunda multiplicação lá de Marcos. Está no capítulo 8.
Tem compaixão da gente? Nananana. Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Mandou o povo se assentar, pegou o pão, partiu, deu graça, e pai foi, e bambambam, distribuiu. Tinham também peixinho, e peixinhos, não fala nem que era 2, eram até mais, peixinhos, no plural. Lá era 5 pães e 2 peixes. 5.000 comeu, sobrou 12 cestos. Aqui é 7 pães, mais de 2 peixes. E quantos comeram? Falei besteira mesmo, sabia que eu estava errando. Versículo 9, eram cerca de 4.000 homens. Então tem 7 pães e alguns peixes para 4.000 homens. É quase 2 pães para cada 1.000 homens. Porque se fosse 8 pães para 4.000, é 2 pães para cada 1.000. Lá era 1 pão para cada 1.000 e sobrou 12. Então Jesus os despediu, logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Não sobrou nada. Tem mais pão, menos pessoas, e não sobrou nada. Na primeira tinha menos pão, mais pessoas, e sobrou muito. Como é que explica isso? Versículo 14, de Marcos 8. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Lê, gente, vê se eu estou viajando na manteiga aqui, porque não é maionese, que é pão, então manteiga, né? Estou viajando na manteiga, gente, ou não? Os discípulos se esqueceram de levar pão, senão um pão que estava escondido no barco. Jesus, versículo 15 de Marcos 8, os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento na Bíblia é símbolo de mentira. Porque o fermento é a mentira do pão. Pela quantidade de trigo, o pão ficaria desse tamanho. Aí você bota um pouco de fermento, ele fica desse tamanho. Mas o que tem dentro não é recheio, é ar. E o pastel que tem ar dentro a gente chama de mentira. Jesus está dizendo: por que é que vocês mentiram para mim? Eu perguntei quantos pães, vocês deveriam ter dito 8 pães, porque era 7 na mão e 1 no barco. Por que é que vocês esconderam um pão no barco? É por isso que comeu menos e não sobrou nada. Por quê? Porque eu sabia desse pão, e eu precisava dar uma lição a vocês. Vocês acharam que eu não tinha condição de providenciar um pão para de noite, e vocês guardaram um com medo de faltar pão. Vocês se esqueceram da primeira multiplicação? Que a gente não tinha nenhum pão, e ainda sobrou 12 cestos? Um para cada discípulo levar, para largar de ser incrédulo? Vocês já se esqueceram que esses dias eu multipliquei 5 para 5.000, e ainda sobrou um cesto para cada um? Agora vocês vêm me esconder um pão no barco, com medo de faltar pão para nós? Não é possível, vocês ainda não entenderam que eu sou o pão da vida? Vai faltar nada para vocês se eu sou pão? Quanto mais vai faltar pão? Instrumentos de Deus, cuidado com o que você esconde. Um pão escondido no barco impediu da multiplicação ser maior do que a primeira, e não sobrou nada. Às vezes a gente quer ter uma vida próspera, e eu não estou falando de finanças não, tá? Falando de dinheiro não, falando de vida, estou falando de qualidade de vida. A gente quer ter a vida abundante que a Bíblia promete, mas a gente fica com um pãozinho escondido no barco, com medo de faltar. A gente quer ter uma vida livre, boa,
A gente quer ter experiências grandiosas, mas fica sempre com uma coisinha escondida. Jesus nos chamou por inteiro. Não dá para servir a Deus e esconder algumas coisas. Não, essa parte aqui da minha vida Jesus não toca. Não, essa outra parte aqui não. Isso aqui é coisa minha, pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, isso aqui eu não deixo Jesus ser senhor disso aqui. Porque se Jesus entrar aqui, ele vai fazer uma faxina, vai limpar tudo. E como é que vai ficar aquele meu negocinho no final do mês? Isso aqui não pode. E aí a gente fica servindo a Deus, sendo instrumentos na mão de Deus, escondendo algumas coisas. É como tirar uma corda da guitarra. Dá para tocar? Dá, mas algumas notas não ficarão perfeitas. E é assim que muitos de nós nos encontramos. Queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas não nos apresentamos com todas as cordas. Não deixamos Ele entrar e reinar em todas as áreas de nossa vida. A gente fica sempre escondendo alguma coisa. Faz isso não, meu irmão. Se entregue, se renda, deixe Ele tocar em todas as áreas da sua vida, deixe Ele usar todas as cordas, porque os acordes ficarão mais bonitos. Cuidado, instrumentos, cuidado com o que você carrega, cuidado com o que você toca, e cuidado com o que você esconde. Isso pode te impedir de ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E nós não queremos. Queremos que você seja um instrumento completo, para tocar lindos acordes e lindas melodias. Através de você, o Senhor vai tocar, vai salvar, vai curar, vai restaurar, vai transformar, vai fazer tanta coisa, mas você precisa não carregar aquilo que Ele não mandou, não tocar naquilo que Ele não pediu e não esconder, porque Ele quer você por inteiro. E é assim que Ele vai nos usar, com grande glória e com grande poder. Em nome de Jesus. Amém.